Ótimo dia, mulheres! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindas ao primeiro Café Próspero, oficialmente gravado aqui no estúdio Próspero Maravilhoso. E o primeiro convidado que eu trouxe hoje foi o meu maravilhoso marido, porque a gente quer compartilhar com vocês período sabático. Então eu tenho uma história de período sabático, o João tem a história dele de período sabático. E o que a gente ganhou, o que é esse período sabático, o que a gente ganhou no período sabático, o que a gente recebeu e como foi sair desse período sabático. O que eu mais quero aqui é que vocês sintam da gente como que foi importante, como que era a gente antes, ou como que a gente ficou pós o período sabático. João, meu amor, seja muito bem-vindo ao primeiro Café Próspero. Eu que agradeço, meu amor, por estar aqui com você, fazendo a nossa primeira gravação, sua primeira gravação. E vamos compartilhar a nossa experiência de vida, como que foi, o que aconteceu, o que gerou de oportunidades para nós e enaltecimento, né, pessoal, profissional e financeiro. É isso. E, gente, para vocês verem, a gente não quis aqueles microfonão, aqueles microfones de podcast, a gente quer que aqui seja um espaço seguro, acolhedor, autêntico, então a gente não tem roteiro. Eu convidei o João pra gente falar desse tema, porque é um tema virada de chave na minha vida e na vida dele também, porque a gente se conheceu no período sabático, no meu período sabático, então a gente vai contar isso um pouco mais pra vocês. Sintam-se muito bem-vindas, sintam-se em casa, sintam-se acolhidas aqui no meu espaço para julgamento. Aqui a gente vai falar de várias coisas autênticas, vamos ver o que vai sair. Cada um tem uma história, cada um tem sua loucura, essa é a nossa loucura. O período sabático, com certeza, é uma loucura. Foi uma das maiores loucuras da minha vida. Você quer começar a contar o seu? Ou eu conto o meu? Acho que o seu antes, né? O seu veio antes. O meu veio antes. Pode ser o meu primeiro. Então conta um pouquinho pra gente por que você decidiu tirar um período sabático, como é que tava a tua vida? Bom, eu sou de uma cidade provinciana, de Minas Gerais, né? Lá de Caratinga. E eu tinha passado por umas turbulências, né, na minha vida, e estava bastante entediado e queria, né, aumentar, assim, não aumentar, como é que eu vou dizer? Eu queria ir pro meio do mato, viver no meio da natureza. Eu estava cansado de ficar no meio, né, do buraco da humilhação, como eu costumo dizer, sobre minha cidade, porque quando a gente é de uma cidade do interior de Minas Gerais, a gente é muito cobrado, a gente tem que ser muito forte. Então eu estava altamente estafado. E eu tinha uma herança para receber, e desde quando eu já sabia que se eu recebesse essa herança, eu ia pegar e meter o pé. Ia pro meio do mato, não sabia para onde que ia, não. E o que aconteceu? Eu fiquei esperando chegar esse dinheiro, né? Porque pra gente sair, a gente tem que ter dinheiro, né? Ou então tem que saber fazer artesanato, sei lá, cada um tira um período sabático do jeito que quiser. E quando você fala que você vai tirar um período sabático, as pessoas geralmente acham assim, pronto, agora ficou doido, bateu biela, pode internar. Só que a questão não é essa. A questão é que a gente vive numa sociedade, né? Uma sociedade que é cheia de convenções, onde é cheio de regra, tudo moldado. E às vezes algumas pessoas pulam esse murinho. E quando você pula esse murinho, é a mesma coisa de você sair da caverna de Platão. E aconteceu o seguinte: assim que a gente vendeu nossos imóveis, cada um ganhou o seu quinhão. Isso aconteceu numa sexta-feira. Tem uma história engraçada. Na hora que todo mundo recebeu, chegou o dinheiro, aí eu fui espalhar o dinheiro para todo mundo, caiu o dinheiro para todo mundo. Qual foi o único CPF que não estava cadastrado, certo? O meu, quer dizer, passei mais no final de semana quebrado, todo mundo cheio de dinheiro, eu tava lá quebrado, tal, sei que lá. Só que aí caiu na segunda-feira, na terça-feira eu já falei assim: mãe, vamos estar dentro do carro aí. Tinha um priminho meu, Alexandre, também, que tinha passado para Federal e estava lá esperando para entrar para Federal. Falei: Alexandre, vamos comigo que agora é hora de diversão, vamos escolher uma cidade aí para eu ir morar. Aí saímos, pegamos o carro e fomos até Milho Verde,
Mas aí cheguei em Milho Verde não tinha uma estrutura que eu queria, não conseguia. Acabava a luz, acabava a internet. Aí acabou que eu voltei para minha cidade. Minha cidade é Caratinga, Minas Gerais. Aí eu comecei a pesquisar na internet e eu não queria ficar muito próximo de capital, mas acabou que eu fiquei próximo de Belo Horizonte, porque eu queria me desconectar do mundo mesmo. E eu escolhi a Serra do Cipó. Peguei um ônibus, falei, mãe, eu vou dar uma ida lá para Serra do Cipó, vou ficar uma semana lá e vou ver como é que é a cidade, se a cidade me comporta, o que tem para fazer lá. E lá, para quem conhece Serra do Cipó, tem Lapinha, tem Conceição do Mato Dentro, então deve ter mais ou menos lá umas 300 cachoeiras, tem um parque nacional. E eu consegui achar uma casa bem legal lá, que era em frente ao Parque Nacional, uma casa grande, ampla, porque eu sabia que meus amigos iam lá me visitar, né? Porque todo mundo ia querer saber o que o doido tá fazendo lá no meio do mato, né? Isso é uma coisa importante, gente. Por quê? Porque o sabático, como o João tá falando, ainda há muitas críticas ao sabático. E sabático não é férias. Geralmente a gente tira o sabático, ele vem do Shabá, né? Do judaísmo, que é um período para você descansar, para você se conectar com si mesmo. E infelizmente, a gente geralmente tira o sabático quando a gente está estafado, quando a gente está em burnout, quando a gente não aguenta mais realmente o mundo, né? Principalmente quando a gente é de cidade pequena, eu também sou, a gente tem que sair, é uma fuga, né? Acho que o sabático, não sei como foi para você, João. Para mim, ele foi uma fuga. Eu preciso sair, eu preciso ir embora daqui, preciso me desconectar desse lugar para saber quem eu sou de verdade. O universo ele te empurra e fala assim, foge. E a questão não é de fugir dos problemas ou das coisas, é de fugir daquele ambiente nocivo, aquela coisa que está trazendo mal. Às vezes você está bebendo demais, você está fumando, você não dorme bem, você está com gastura. Então, quando eu fui para a Serra do Cipó, eu não levei livro, eu não levei televisão, eu não levei nada. Eu queria saber quem era o João de verdade, o que era o João com todo o estudo que eu já tinha feito na vida. Eu sou formado em economia, hoje em dia eu sou advogado, eu já tinha tido a experiência na Irlanda. E eu fui para lá sozinho, vivendo no meio da natureza. Na época eu acho que eu estava pesando mais ou menos uns 90 quilos, 94 quilos. E foi uma espécie assim de purificação, porque eu acordava todo dia e sabe o que eu fui fazer lá? Eu fui falar para não fazer nada. Hoje em dia, se você perguntar para mim assim, quando a Letícia me conheceu, por exemplo, ela chegou para mim e falou assim, ensina a não fazer nada, falou assim, eu tenho doutorado nisso. O que aconteceu? Eu acordava. E tem uma coisa que tem que falar. Gente, tirar um sabático, tem uma coisa que você vai cair em si, que chama-se tédio. Porque você acorda, aí você fala assim, o que eu vou fazer agora? Aí, na época, a única coisa que tinha para eu fazer era o quê? Caminhar, nadar de cachoeira, tomar vinho, conhecer pessoas. E quando você está no período sabático, ninguém quer saber quem que você é, de onde você veio. A pessoa só quer te conhecer, porque é uma coisa nova, né? Quando você sai da sociedade para vivenciar uma história, a sua história, né? Isso é muito legal que o João tá falando, porque geralmente quando a gente conhece alguém, principalmente em São Paulo, quando a gente vai conhecer alguém, a gente pede o currículo da pessoa, né? Oi, qual é o seu nome? O que você faz? Onde você trabalha? Já pede onde você estudou? Onde você fez isso? E quando a gente tá em sabático, a gente não quer conhecer o currículo da pessoa. A gente quer conhecer a história das pessoas. E a gente também quer compartilhar as nossas histórias. Então, a conexão, o como a gente se relaciona com a gente e com o outro, muda completamente. Sem sombra de dúvidas. Porque quando a gente está no sabático, a gente quer viver novas experiências, né? E tinha uma coisa muito interessante que acontecia lá na Serra do Cipó, por exemplo, assim, eu vi uma placa. Salto de paraquedas. Falei, tô dentro. Você vai entrando dentro de todas as coisas, é um movimento. E eu fazia tipo caminhadas de 50 quilômetros por dia, pra você ter uma ideia.
assim, de bicicleta, 50 quilômetros, né? Não dá para fazer a pé. No meio disso, eu passava por 10 cachoeiras, meditava, pedia ajuda, rezava muito, porque apesar de ser um tipo de férias, também é uma cura. Você tá ali para se curar. Para se reconectar consigo mesmo, né? Não é para... O que eu quis dizer que sabático não é férias é que você não tá ali para visitar lugares, ficar tirando foto de lugares. Ah, eu vou fazer turismo. O sabático não é o turismo, é essa conexão consigo mesmo. Eu mesmo, quando eu entrei no sabático, eu saí de vários grupos porque eles ficavam me enchendo o saco, entendeu? Sai daí, vagabundo, o que você tá fazendo? Eu falava, rapaz, deixa eu viver minha vida. Se a gente não fizer uma espécie de loucura uma vez na vida, parece que você nem viveu. E, João, e como é que foi o processo seu em sair do sabático? Quanto tempo você ficou e qual foi o seu processo de sair do sabático? Não, então, eu fui obrigado a sair do sabático por causa da pandemia, porque eu fiquei 7 meses na Serra do Cipó, e aí eu voltei para minha cidade e eu ia dar um rolê na América do Sul. Só que aí ia ver a pandemia. Aí o que aconteceu? Eu voltei pro buraco da humilhação. Ficar lá 6 meses lá, né? E para falar também da questão financeira, quando eu ganhei herança, eu peguei e falei o seguinte, de verdade, falei assim, metade eu vou torrar. A outra metade depois eu vou pegar e vou ver em que eu vou investir e o que eu vou fazer. Então eu fui empurrado de novo para Caratinga e fiquei lá 6 meses. Aí, um dia, quando acabou a pandemia, eu não sabia o que eu ia fazer direito, aí eu acordei assim, foi uma espécie de estalo mesmo, uma epifania. Eu falei, vou mudar para Bahia e vou arrendar uma pousada lá. Aí nisso eu já cheguei e também não queria ir para Porto Seguro, não queria ir para Trancoso, para esses lugares convencionais, porque eu sou um cara meio enjoado para multidões, estilos de música, essas coisas, e fui parar no Paraíso de Itacaré. Aí quando eu pensei, a minha lógica na questão de projeto foi o seguinte, tinha acabado a pandemia, ninguém não tinha viajado, e o carnaval não seria em fevereiro, o carnaval seria em julho. Então eu pensei, em um ano eu vou pegar 3 altas temporadas, vou pegar o final do ano, vou pegar o carnaval de julho e depois vou pegar a alta temporada do final do ano. Aí ganhei bastante dinheiro em dezembro, janeiro e fevereiro. Aí o que veio o mundo e fez? Veio a segunda onda da pandemia. Aí a gente dá um pause na história do João, porque daí a Letícia vai entrar onde está a Letícia nessa história do João. Então, quando o João, ele estava nesse período sabático dele, Letícia era uma executiva. Eu trabalhava numa empresa de dispositivos médicos, que era uma empresa familiar. E nesse período que o João estava em sabático, eu estava em Rio Claro, me matando de trabalhar, exausta. Eu era diretora e eu estava já no movimento de autoconhecimento. E nessa época, a gente estava negociando a empresa com uma multinacional, a gente acabou vendendo uma parte dela por uma multinacional. A gente foi a primeira empresa da América Latina a fazer uma operação no nosso setor com uma multinacional e não com um fundo de investimentos. E aí eu tava em toda essa reviravolta, assim, mudança, não sei, você que tá escutando, né, que conhece uma empresa familiar, faz parte de uma empresa familiar, é muito desafiador. E quando a gente vem um novo sócio com uma porcentagem muito maior, é muito difícil. Por quê? Porque as cadeiras mudam. E não é sobre dinheiro. A venda da empresa familiar não é sobre dinheiro. Ela tem muito apego. Então a gente tem que aprender a lidar com o apego, em diminuir o poder e encontrar o seu lugar. E aí a gente continuei lá trabalhando na empresa já que já era multinacional, listada em Nasdaq, papapá. E eu tava bem, tava melhor, até vir a pandemia. Então, em 2020, quando veio a pandemia, tudo mudou dentro da empresa, várias cadeiras começaram a mudar, e eu comecei a me sentir muito pressionada pelo conselho, pela diretoria, pela empresa, enfim, por todo mundo. Era pressão para tudo quanto é lado. E eu tava numa exaustão, assim, mental, que era uma coisa surreal.
surreal. E eu já tinha falado pra vice-presidente que eu ia só ficar 1 ano, depois eu ia tirar o período sabático. Porque pra mim o sabático era um sonho. Desde quando eu entrei na empresa, com 19, 20 anos, eu já queria tirar o período sabático. Então, diferente do João, eu me programei para tirar o sabático. Eu me programei financeiramente para ficar 5 anos sem trabalhar. Eu queria ficar 5 anos sem trabalhar e queria mudar de carreira porque eu trabalhava na empresa, mas a empresa não era meu sonho. A empresa era o sonho do meu pai. E aí, com muitos trabalhos de autoconhecimento, eu fui entendendo que eu estava ali pelo sonho dele e não pelo meu sonho. Acabou que em outubro de 2020, agosto de 2020, eu realmente pirei. Eu tive muitos pensamentos suicidas. Falei, cara, eu vou me jogar do 18º andar. Eu não aguento mais tanta pressão. E uma multinacional, ela faz de tudo, pelo menos na minha experiência, pra te deixar ainda mais pra baixo, pra fazer você perder força. Porque daí eles ganham mais dinheiro com isso, né? Então, a forma deles atacarem psicologicamente, ela é muito grande. E mesmo eu com rede de apoio, terapia, e assim, eu tinha muita rede de apoio, eu pensava em me jogar do 18º andar. E aí, em setembro, eu avisei a diretoria que eu precisava me afastar da empresa. Só que o meu contrato, ele não era, tipo, vou me afastar, tchau. Eu tinha 3 meses de cláusula que eu ainda tinha que ficar na empresa. E aí, o que eu falei pra vice-presidente? Eu vou me jogar do 18º andar. E falei real, porque eu achava que era real. E aí ela falou, ok, quanto tempo mais você quer ficar? E eu falei, 20 dias. E foi, 20 dias. E aí me preparei e 5 de outubro de 2020 eu fiz uma festa maravilhosa na minha casa, chamada Como Pode Melhorar Ainda Mais. E eu comecei oficialmente meu período sabático. Quando eu tirei meu sabático, eu não tinha ideia o que eu queria fazer. Eu não tinha ideia pra onde ir. Eu não tinha ideia. Eu só precisava sair daquele turbilhão que tava me matando, mas eu tinha clareza que eu precisava sair de Rio Claro. Eu precisava me afastar da minha família, dos meus amigos, de todo mundo que me conhecia de alguma forma. E aí, tinha um amigo meu que eu comecei a ver o Instagram dele e ele tava nessa tal de Itacaré, na Bahia, e ele começou o período sabático dele por Itacaré, na Bahia. E eu falei, uai, vou pra Itacaré, então, vou comprar passagem, daí eu vou viajar pelo Brasil um pouco, e aí depois eu vou pra fora. E assim, eu comecei a minha viagem em Itacaré. E, gente, quando eu cheguei em Itacaré... Sem contar que eu e a Letícia, depois, quando a gente se conheceu, nós chegamos praticamente no mesmo dia, na mesma semana. Na mesma semana, lua cheia de outubro. Inclusive, hoje é dia de lua cheia que a gente tá gravando. Então isso é legal, João. É um marco pra gente, olha aí. Não tinha reparado nisso. E a gente chegou quase na mesma semana, mas a gente não se conhecia. E aí, quando eu pisei em Itacaré, eu falei, olha, eu vou morar nesse lugar. E aí o dono da pousada, o Flávio, que é o nosso padrinho de casamento, falou, todo mundo fala isso. Eu falei, olha, eu vou morar nesse lugar. Aí eu fiquei lá 1 semana e eu comecei a viajar no Brasil. Eu comecei a subir, fui para Aracaju, fui visitar amigos, viajei de carro, avião. Adoro viajar de carro sozinha. E assim, eu fui me aventurar pelo interior do Brasil. E aí eu tava numa cachoeira no Maranhão, na cidade de Carolina, lá na Chapada das Mesas. E era uma cachoeira assim muito sagrada. E naquele dia, eu ia comprar minha passagem pra Costa Rica. E tinha chego a segunda onda do Covid. Em dezembro, que essa é a primeira temporada do João que não deu certo. Nem a segunda. Aí eu falei, cara, lá na cachoeira, eu perguntando, né, pra Deus, qual é o meu lugar no mundo, qual é o meu lugar no mundo. E aí, eu pensei, se eu for para a Costa Rica e fechar, eu vou ficar presa num apartamento, sozinha, o que eu faço do mundo? Qual que é o lugar do mundo que não tem Covid e eu posso ficar tranquila? Itacaré, na Bahia. E aí, gente, eu saí da cachoeira e um amigo meu... Então eu tô contando isso pra vocês verem as coincidências da vida, quando Deus, o universo, ele tá ali do seu lado te levando pra aquele lugar. Um amigo meu, que casou esse final de semana, o Danilo, mandou uma mensagem pra mim e falou assim, onde vamos no Réveillon? Isso era tipo meio de novembro. Eu falei, bora pra Itacaré? Ele falou, bora. Eu falei, você me ajuda na mudança? Ele falou, ajudo. E aí, eu continuei minha viagem até o Pará, fui parar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, voltei para Rio Claro, o meu buraco da humilhação. Fiquei 1 semana e Danilo e eu fomos para Itacaré, na Bahia. Quando eu comecei, aí uns pontos que eu quero colocar para vocês pra gente relacionar com o trabalho com o dinheiro.
Eu era muito workaholic. Extremamente workaholic. Eu não sabia quem era a Letícia e quem era a profissional. Pra mim, era a mesma suruba psíquica. Era a mesma pessoa, assim. Eu era o trabalho, eu era quem sou eu. Então, eu tinha agenda. E aí, no sabático, o que é agenda? Não tem agenda. O que eu vou fazer nesse espaço vazio? Eu me sentia muito inútil. E eu me sentia culpada que, como eu estou num período sabático, quando milhares de brasileiros estão morrendo por causa do Covid, milhares de brasileiros estão desempregados, eu tive que lidar com essas sensações de sair... foi do 8 para 80, né? Então eu trabalhava demais e de repente, tipo, o que eu vou fazer? E daí eu mudei para Itacaré. Eu morei um mês numa praia, que eu fiz um detox para parar de fumar. E aí eu fazia exercício, eu aprendi a surfar, comecei capoeira, yoga. Surfou 3 vezes. Eu subi na prancha, que era o mais importante, e, gente, é muito difícil. Aí eu comecei capoeira, mudei e fui mudando de lugares em Itacaré. E aí eu era vizinha do João e não sabia que eu era vizinha do João. Gente, a gente morava o quê, João? 10 metros, 20 metros? Uns 30 metros. 30 metros. E a gente não se encontrava. E nessa época, porque é o seguinte, Itacaré é um lugar que é como se fosse uma bolha, é uma terra sem lei. Então, como o governo federal tinha dado autonomia para os estados regulamentarem as suas leis, lá é como se a gente não vivesse a Covid. Às vezes a gente pegava e contava o que a gente estava fazendo, as pessoas falavam, isso é mentira, você está maluco. Aí nós tínhamos todas as praias desertas pra gente, todas as praias desertas, paraíso mesmo. As cachoeiras não tinha ninguém, fazia churrasco na praia, pegava barquinho, os barzinhos estavam abertos, só que não tinha turismo. Mas tinha gente lá. Mas tinha a população migrante que estava lá, tinha muita gente home office, lotado de gente, e todo mundo era aquela miscelânea de experiências de vida, trocando ideias. Lá é um lugar que só tem gente louca, realmente, que pirou, teve pirou. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história pra contar. Todo mundo, isso é maravilhoso de lá, é muito enriquecedor. E aí, eu sempre fui um fracasso em relacionamento amoroso. Sempre. E eu já tava um tempo já solteira, mas eu tava buscando... Eu tinha 2 objetivos no sabático. Um era parar de fumar, o outro era me entender no relacionamento amoroso. E eu descobri no sabático que eu precisava primeiro começar a se relacionar comigo mesma primeiro. E aí todo dia eu ia no pôr do sol, olhava pro pôr do sol maravilhoso, falava... como é que era que eu falava? Um homem extraordinário. Um homem extraordinário está chegando na minha vida. Eu já posso sentir. Um homem extraordinário está chegando na minha vida. Isso eu tava no barzinho que chamava... Como é que era? Dharma. Que eu sempre tomava um gin. Cara, ele tava no mesmo lugar, no mesmo lugar o tempo inteiro, a gente não se conhecia, esbarrava. não se esbarrava. E eu lá tomando um gin e ela lá embaixo meditando. E aí, como que era a minha vida de sabático? Eu comecei a acordar muito mais cedo. Lá eu realmente acordava no nascer do sol, ia dormir muito cedo. Era praia todos os dias, era cachoeira, yoga. 3 peças de roupa na semana, tava ótimo. 3 peças. Então, por exemplo, eu só usava Havaiana. Eu nunca usei tênis em Itacaré e nunca usei calça jeans em Itacaré. Nunca. Salto alto não existe em Itacaré. Aí, isso é legal. Eu não usava maquiagem. Eu parei de pintar unha. Eu comecei a viver realmente o minimalismo e com o que eu precisava. Eu comecei a ver valor nas coisas. Ninguém lá te olha, por exemplo, assim, pela roupa, pelo que você tá vestindo, como é que tá seu cabelo, se a sua barba tá feita. Tem um caso engraçado que eu e a Letícia, a gente foi andar na rua lá, uma rua da Pituba. Isso a gente já tava junto. Aí tinha uma mulher que sempre oferecia pra gente comer uma banana recheada, e eu odeio banana. Aí tem um dia que eu sei que a gente foi comemorar, que a gente se vestiu mesmo, saiu de casalzinho, tipo... Aí a mulher foi entregar pra gente, a gente falou assim, não, obrigado. Ai, são vocês estão tão bonitos. Então, assim, o João, ele me conheceu na minha despida realmente, sabe? Na minha maior autenticidade, sem brinco. Me conheceu como eu sou. E aí, como que a gente se conheceu em Itacaré? E o que é muito interessante, assim, do sabático é que a gente vai muito pro sentir. A gente começa a seguir mais o nosso coração, começa a sentir mais o ambiente e as oportunidades que a gente tem no dia a dia. A preocupação nossa lá, se fazer um adendo que ela falou, é a integração do homem com a natureza. Por exemplo, a preocupação nossa lá
era qual lua que era, como é que ia estar a maré, para qual praia que a gente ia poder ir por causa da maré. Então era muita conexão. E aí a gente vai escutando as pessoas também, a gente aprende muito escutativa, é um outro tempo, a gente até pode falar um pouquinho sobre isso, que é o tempo Kairos. Lá a gente não vive o tempo Cronos, a gente vive o tempo Kairos, a gente vive o tempo que a gente quer. Que é o processo, né? O tempo Cronos é esse que a gente tem aqui no nosso dia a dia. Agenda, horário, tudo tem sempre um compromisso. Lá não. Lá, a gente vive o processo. Então, um dia em Itacaré é 10 dias aqui em São Paulo. É muito intenso. É muito intenso. Por exemplo, lá, acabou a luz. Ninguém vai ficar nervoso porque acabou a luz. O pessoal vai, acabou a luz, acabou a internet, vamos pegar um barquinho. Bora pra praia, vamos pra praia, vamos pra cachoeira. Então, assim, era uma vida mais fácil. Mais fácil. Simples, abundante. E a gente vai aprendendo a viver na simplicidade e a ver valor nas coisas. Então, então, tava eu lá, Mara, no pôr do sol todos os dias, conectada, meditada, maravilhosa. E uma amiga minha me liga e fala que eu tinha que fazer uma terapia aquática. Eu sempre adorei fazer terapia, sou formada em várias terapias. E eu falei pra ela que eu não ia fazer, porque eu tava naquele momento que não aguento mais fazer terapia. E ela falou, Lelê, essa formação você precisa fazer, o cara é muito Mara, tudo. E essa minha amiga tava lá em Guarda do Embaú, em Santa Catarina. Eu falei pra ela, a única pessoa que eu conheço que dá essa terapia, ele é de Piracanga, ele é um mexicano. E ela falou, Mauri, é ele mesmo. Eu falei, puta. E eu já tinha feito um processo em Piracanga com ele, só que eu não terminei. E aí era caro a terapia, eu não queria fazer. Um dia já tinha falado com o Mauri, um dia antes de começar a terapia, a formação, eu mandei mensagem pra ele e falei assim, eu vou. Aí eu fui na tal da formação da terapia aquática e as pessoas precisavam se apresentar. E eu virei e falei, o meu nome é Letícia, eu tô morando em Itacaré, não sei o que eu tô fazendo aqui, não quero estar aqui, mas eu sei que eu tenho que estar nesse lugar. A pousada era do João. Mas aí o universo tem as suas sutilezas, né? Porque eu conheci, aí tinha acabado a segunda onda da pandemia e estava começando a voltar. Então, no meio disso, eu tive que desenvolver conexões com as pessoas dali mesmo para chamar para ir lá para a pousada. E eu conheci o Mauri tomando uma cerveja com ele, e ele tinha acabado de começar a namorada num dia. E como a cidade estava vazia mesmo, eu cheguei e falei assim, então eu vou te dar uma diária de presente para você pegar e ficar lá na minha pousada, lá no primeiro dia de namoro com a sua namoradinha e tal. Aí ele falou, sério? Não, falou, sério, pode ir, não tem ninguém aqui mesmo, não vai custar nada. E ele morava em Piracanga. Piracanga é uma ecovila que tem. Aí o que começou a acontecer? Eu criei uma conexão, um contato com o pessoal de Piracanga, que o pessoal de Piracanga, toda vez quando ia para Itacaré, não todo mundo, né? Mas grande parte ficavam na minha pousada. Então eu comecei a gerar renda de novo com o pessoal de Piracanga, que é um pessoal muito louco também, né? Lá é uma doideira. E aí eu conheci João. Aí ele levou lá pra pousada. Ele levou na pousada, a formação foi lá, e o João tava total de ressaca, saiu do quarto dele lá. Saí até fugindo, assim, na tangente, não queria nem ver ninguém. Foi igual criança, pegar um pão com presunto, um danoninho, um danone. Aí eu voltei, aí essa daqui, muito pra frente, falou assim, oi, eu sou Letícia. Falei, oi, eu sou o João. O que você tá fazendo? Tô assistindo o filme do Lamarck. Você conhece? Ela conhece. Falei, beleza, tchau. E aí eu fiz a terapia e foi muito especial essa terapia pra mim. E aí no outro dia a gente foi se reunir no bar, no Dharma, lembra? Pôr do sol, João no Dharma. Encontrei o João no Dharma. Aí eu não parava mais de encontrar o tal do João. E aí encontrei João e aí a gente começou real a conversar, assim, natural. E, gente, assim, zero pensando no que eu tava vestida e como que ele iria pensar de mim, zero. Então isso daí, o sabático também me curou muito. Não tô nem aí pro que o outro tá achando de mim. Se ele me gostar assim, gosta, se não gosta, não gosta. Tamara, seguimos. E aí conheci João, na minha maior beleza interna que eu sentia e no meu pior, assim, externo, no sentido de não me arrumei realmente. E aí a gente começou a conversar, só que daí deu meu horário, porque eu tinha a roda de capoeira.
E João falou, então vamos todos para a roda da capoeira ver a Letícia jogar capoeira. Então, um vídeo, você tem que ver sujinho capoeira, viu? E aí acabou que eu percebi que o João falava português. O que eu quero dizer com falar português? Ele falava um português correto, que pra mim é um ponto bem importante no relacionamento. E aí acabou que eu e o João a gente se envolveu e a gente se apaixonou. Assim, 4 dias a gente já tava na Península do Maraú, no silêncio. Não, foi pra algodões. Algodões da Península. É. E a gente tava no silêncio. Teve um dia, assim, na Península que a gente ficou em silêncio o dia inteiro. Sem música, sem bebida, só nós dois, assim. E uma troca muito rica entre a gente. A gente se conheceu, assim, muito e muito pouco tempo, porque a gente tinha tempo. Mas ela é espertinha, tem que contar o caso, né? Aí, esse primeiro dia, a gente pegou, ficamos conversando, aí a gente pegou e fugiu do pessoal e fomos lá comer um lanche, né? Aí a Letícia foi lá pra pousada, nesse dia. Eu não sou muito de chegar em mulher e tal, não sei o quê. Fico mais na minha. Aí ela foi e foi embora pra casa dela. Voou, pá. Aí no outro dia, a gente pegou e se encontramos novamente no pôr do sol, no Dharma. Todo mundo se encontra no pôr do sol, e tinha uma galera que tava lá na pousada também, que era de Vitória. E tinha um cara que tocava muito violão, muito, muito bem. Isso a gente tava andando pela Pituba, né? Aí o que a Letícia faz? Já me dá a mãozinha. Aí eu falei assim, tô amarrado. Agora É porque era uma química muito grande. Não, é assim, quando a gente se conecta com a gente mesmo, quando a gente tá conectado com o ambiente, a gente sente o que o outro faz. Então, não foi uma invasão de... Não tô falando isso. Mas pra explicar, assim, que não é uma invasão de espaço. Você sente que o outro também quer te dar a mão. Você sente que o outro também quer estar junto. E aí vai como uma dança mesmo. Acho que é como uma dança, né? Então, enfim, assim foi como a gente se conheceu. E aí a gente começou a se relacionar. E o João tem uma característica muito grande, que é a do saber não fazer nada, se desconectar. E eu não sabia. E aí eu falei, João, me ensina a não fazer nada, porque eu não sei o que é isso. E aí eu comecei a aprender a presença realmente, a não fazer nada e não ter essa necessidade de ter que ser útil o tempo todo, de ter que fazer algo o tempo todo. E aí o que foi maravilhoso? Eu comecei a colocar no papel o que eu queria fazer de trabalho. Então eu montei um projeto no Trello e comecei a colocar tudo que eu sabia fazer desde que eu comecei a trabalhar. Gente, eu sabia tudo, mas eu sabia muita coisa, assim, maravilhosa. Qual que era o problema? Quem sabe muita coisa não sabe nada. E aí eu falei, cara, eu não sei nada. E aí esse processo foi muito legal, porque o João também já vinha com muito espaço, e a gente precisa de espaço pra gente criar, espaço pra gente desenvolver. Quando a gente tá naquela rotina no pega, 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 a gente não tem esse espaço, né, João? É porque você não observa, é muita informação. É muita informação. Quando você não faz um recorte da realidade, você só enxerga aquela realidade. Se você não pensa em nada, todas as possibilidades estão Você consegue ver o mundo de fora. E o sabático também ele é interessante, porque é como o Napoleão Bonaparte fala, né? Para você ver a ilha, você precisa sair da ilha. Então, a gente estava ilhado. Itacaré era, essa bolha que ele fala, era uma ilha. Eu sempre falei com a Letícia, falei assim, esses momentos que a gente está vivendo, grava bem na sua memória que vai ser o momento mais feliz da nossa vida. Isso aqui nunca mais vai existir. Enquanto o mundo tá uma bomba atômica, a gente está aqui felizão e a gente não tem que ter culpa disso, porque foi Deus que colocou a gente aqui. Pronto, acabou. Não existe esse negócio, porque eu não vou fazer isso, ou que eu vou para minha casa, ou porque eu vou me trancar lá junto com meus parentes. Para quê? Se todo mundo, se a gente quer a felicidade, a gente estava dentro da nossa felicidade, estava ótimo. No entanto, que a gente ficou 3 anos lá. 3 anos. Mas aí eu comecei meu projeto. E por que eu comecei meu projeto? Porque, mesmo tendo a possibilidade de não trabalhar, o dinheiro ele entrava todo mês, estava tudo maravilhoso, eu tenho uma missão. O trabalho ele é a forma como a gente se comunica com o mundo. Então a gente estava no momento de graça, de gratidão, de dádiva, mas a gente ia ter que sair daquele lugar um momento, porque a gente ia precisar expandir para o mundo, né, João? Colocar a nossa contribuição para o mundo. E então eu comecei meu projeto, não entendi que eu não sabia a minha especialidade, e aí eu comecei uma mentoria de carreira, e foi indo.
E plena mentoria de carreira, projetos, se amando, meu, mil maravilhas, assim, sucesso. Até que, com a graça de Deus, a gente engravidou de Beatrice. A gente tirou uma lua de mel, a gente fez o sul da Bahia de carro e a gente já tava grávido da BA. E quando eu descobri que eu tava grávida da BA... Não, mas tem um caso interessante no meio desse caminho, né? Como é que Deus protege, né? Porque quando a Letícia engravidou, a gente estava com 4 meses. Mas 4 meses lá, gente, é 4 anos. Tem que deixar isso bem claro. Porque aqui na cidade grande, ou na cidade que você vive, você não vê a pessoa toda hora. Lá você fica 24 horas com a pessoa. Então é muito intenso. Imagina uma pandemia, né? Porque as pessoas ficarem clausuradas e você se conhecendo ali e disponível para conhecer a pessoa, e vivendo, né? E vivendo, é viver o presente mesmo. Aí a gente foi fazer essa viagem, a gente ia pra Costa Dourada para o aniversário do amigo meu, do Thiago Leitão. Só que antes a gente foi para Caravieiras, a gente foi para Abrolhos, que aí a gente ia lá ver as baleias. E a Letícia mergulha e eu fiz um primeiro mergulho. Só que ia ter um mergulho que ia até um navio com 25 metros de profundidade. E a Letícia estava com 2 semanas de gravidez. E no meio disso ela sentiu de não ir mergulhar. E olha, e a instrutora ainda falou, não, Letícia, mas você mergulha bem, vamos com a gente. E eu falei, João, cara, não tô afim, não quero ir e tudo mais. E aí a gente descobriu, graças a Deus, como fui, porque desde descobriu que a gente estava grávida. Aí a gente foi para esse aniversário do meu amigo. Aí eu falei assim, aí na volta, né, aí veio 2 amigos com a gente pra Itacaré, voltando da Costa Dourada. Aí no meio do caminho eu peguei, falei assim, Batalha, minha mulher tá grávida. Você é doido? Vamos ali na farmácia comigo que eu vou comprar, tenho certeza que ela tá grávida. Aí chegamos que ela tava dormindo muito cedo, não tava aguentando o rock and roll, né, porque a Letícia era festeira e tal, não sei o quê. Aí na hora que chegou no nosso apartamento, a gente morava na beira da praia, em 1 minuto a gente já tava na praia, né, Letícia? Aí ela chegou, eu falei assim, Tom, vai lá mijar. Não vou não, vai lá porque você tá grávida, não sei o quê. Aí ela foi lá, fez esse xixi, me entregou, ele foi pro quarto, né, e ficou lá com cobertor, morrendo de medo, e eu lá esperando, andando pra cima e pra baixo, lá pro lado, pô, depois da grávida, eu e falou, amor, tá grávida, você quer casar comigo? Assim. Foi lindo. E aí, quando eu fiquei grávida da BA, eu ia voltar a trabalhar em outubro, era o prazo que eu tinha me dado, né? 1 ano. Então, lembra daquele 5? A workaholic já foi tipo, não, vou voltar a trabalhar em outubro, mas assim, sem saber com o que eu vou voltar ainda a trabalhar. Mas como eu fiquei grávida da BA, eu falei, não, eu quero curtir realmente a gestação, eu não vou trabalhar, eu quero viver a gestação intensamente. E foi assim, um dos melhores períodos da minha vida. Gestar, assim, foi algo pra mim, né? O João tem a sua outra... com uma mulher intensa, tipo, mas que não cabe aqui com o tema período sabático. E aí, eu decidi não voltar a trabalhar. Só que eu continuei, assim, desenhando o meu projeto, o que eu ia fazer da minha vida, o que ia acontecer. E a gestação, pra mim, ela foi a maior potência, assim, que eu me descobri como mulher, né? Gerar uma vida, gerar um projeto. Então eu tava muito criativa, eu tava muito executora, mas sem pressão, numa leveza muito grande. E eu me preparei pra Beatrice, controladora, nascer com 36 semanas. Então tudo na minha vida tava mara até as 36 semanas. E eu comecei a delegar algumas coisas, pedir ajuda, porque eu ainda tinha alguns negócios, casa para vender, mercado financeiro, algumas coisinhas para pedir ajuda. Só que cheguei com 16 semanas, a BA não nasceu. O que eu vou fazer? Aí eu contratei uma pessoa para entrar no digital, sem saber o que eu ia falar no tal do digital. Comecei com 36 semanas e abri a minha empresa, a BA também tinha 36 semanas. Aí ela foi nascer só com 41, mas aí é uma outra história. E aí, o que eu quero trazer pra vocês? Eu fiquei em período sabático, eu considero que foi até abrir a minha empresa, né? Que foi em março de 2022. Mas foi ainda um processo muito grande, porque aí vem essa parte, né? Que eu acho que faz parte de um outro episódio, da maternidade.
Quando eu me vi mãe, tudo mudou. Porque a mulher que eu fui antes eu não era mais. E a mulher que eu me tornei, quem era essa mulher? Então eu já não me considerava mais em sabático, mas eu tava num processo até me encontrar sobre o que eu falava que é a relação da mulher com o dinheiro. E que muda muito. Muda muito. Quando a gente é mãe, o nosso olhar para o dinheiro muda muito. Quando a gente está no sabático, o nosso olhar para o dinheiro é porque a gente não está ali com o objetivo de ganhar mais, de guardar e nem de gastar em excesso. Gasta até menos. Você gasta até menos porque você começa a gastar no que realmente tem valor para você. Você começa a viver uma vida minimalista. Você começa a perceber que não, isso não tem valor. Para mim, antigamente eu tinha, sei lá, 200 pares de sapato. Eu vivia muito bem só com uma Havaiana, gratidão, universo e Tamara. Então, o gastar também é um período que você tá meio paralisado nessa sua habilidade de gerar, de gastar e de guardar dinheiro. Você tá meio se conhecendo mesmo internamente para daí voltar com um outro olhar e um outro combustível. É isso, né, João? Essa é a sua história, né? Essa é a minha história. Então, vou pedir até para o João compartilhar um pouco a dele, mas a minha é um pouco disso. A maternidade, ela mudou muito o meu olhar pro dinheiro, muito. Vem muita insegurança, vem muito medo. Eu falo que a gestação, o parto, né? Ele é um portal. E esse portal, quando nasce o filho, não é só o filho que tá nascendo, né? É crenças que vêm da mamãe, da vovó, da bisavó, crença de sei lá onde, vem tudo junto pra gente aprender e pra gente evoluir. E aí, a gente começou a sentir que o Itacaré, que era o nosso sabático ali, era a nossa bolha, ela começou a ficar muito pequena. O ambiente, ele foi convidando a gente, aos poucos, a ir embora. Porque o residir no sabático é uma fuga. A gente não pode residir no período sabático. Porque como ser humano, todo mundo, cada um de nós tem uma missão. E a gente precisa contribuir com a gente, com as pessoas e com o mundo também. Então, se a gente ficasse só em Itacaré, essa é a minha opinião, pode compartilhar a sua, a gente não estaria expandindo, eu não estaria com essa energia de levar a minha voz para milhares de mulheres no mundo todo, atender mulheres, receber mulheres, porque a energia de lá é uma energia muito diferente da energia de cá. E o grande desafio meu, quando eu saí do sabático, quando eu voltei para São Paulo, foi não ser Itacaré em São Paulo e nem voltar a ser a São Paulo que eu era. Então foi encontrar realmente um caminho do meio. E no meio desse processo aí da Letícia aí, da gravidez, aí teve festa de casamento, essas coisas todas, aí eu tinha que olhar para a Letícia, para bebê e para a pousada, né? Aí a gente começou a fazer um processo de purificação na pousada, de lavagem não, uma lavagem espiritual. Aí fizemos uns desenhos no quarto, fizemos uma repaginagem na pousada. Falei assim, agora vai chegar a alta temporada, e vai ser massa, o din-din vai cair, passa aqui. Aí a gente casou, aí a gente é meio místico, né? O nosso casamento, por exemplo, a gente fez ele em 2 meses e foi numa quarta-feira, dia 8, dia 17 de novembro. E lua cheia. Lua cheia. De novembro. Aí começou a chover. E mandamos convite para os nossos amigos e falamos assim, tá decretado feriado para vocês, uma semana aqui para vocês irem para Itacaré e tal. E foi todo mundo, foi maravilhoso. Deu arco-íris, passou golfinho no nosso casamento. Aí foca em você, continuando. Não, eu vou chegar lá, calma. Aí o que aconteceu? Tava chovendo, por isso que eu tô dizendo. Tava chovendo. Só que começou a chover no dia 15 de novembro, vamos supor. E caiu o temporal do dia 15 de novembro até o dia 28 de dezembro. Ou seja, a minha receita, porque quando a gente mexe com pousada é isso, a gente precisa de turismo, mas se não tiver jeito do turista viajar, não tem como. Então, o estado da Bahia foi aquele ano que o estado da Bahia acabou as pontes, acabou tudo, não tinha gente chegando em Itacaré,
Falei, meu Deus do céu. E eu lembro que a receita, o faturamento assim, da pousada igual a minha, que tinha 12 quartos, era de R$ 70.000 em uma semana. Eu ganhei 15. Porque, graças a Deus, parou de chover, aí só foi o povo da região e teve que jogar os preços lá embaixo e caçando cliente. Então, ou seja, aí eu perdi um mês. Aí não acabou aí. Aí a chuva que estava na Bahia foi para Minas e destruiu Minas todo. E Minas é que viaja. Minas viaja muito, né, para aquele lado de lá. Então, aí ficou. Aí a primeira quinzena de janeiro deu gente, depois ficou do dia 15 de janeiro, acho que até o carnaval, sem nada. Aí eu falei, agora fudeu tudo. Fudeu, não sei como é que vou arrumar. Aí eu consegui ainda fazer uma parceria com um cara que começou a construir, mas era uma coisa assim que era só para sustentar a pousada, trazer um dinheiro para casa, mas assim, nada que conseguisse acúmulo mesmo, assim, porque a pousada era arrendada. Aí até que chegou em setembro, eu falei, bum, acabou. Entreguei a pousada, falei assim, ó, não dá mais. Aí eu peguei e fiquei desempregado. E a gente tinha que vir, às vezes, a São Paulo e tal, esse processo todo. Aí, por fim, depois eu já tinha criado conexões lá com o pessoal da prefeitura. E eu ia começar a trabalhar com a questão do patrimônio histórico lá, porque lá não tem, não sei se tem agora, mas na época não tinha um conselho de patrimônio histórico, e eu já fui presidente do conselho de patrimônio histórico da minha cidade durante 3 anos e meio, então eu tenho uma grande bagagem nisso, e Itacaré é uma cidade muito histórica. Lá, por exemplo, assim, foi a estrada de asfalto de Ilhéus até lá, foi inaugurada em 1998. Então, Itacaré, por que Itacaré é uma beleza muito grande? Porque lá é só um lugar de passagem, as pessoas não conseguiam chegar até lá. Então, lá é uma cidade totalmente preservada, lá a natureza ela é muito abundante, tipo assim, e o contato com ela é muito próximo. Então, eu ia começar a trabalhar na prefeitura como diretor do patrimônio histórico, sei lá, a gente tem um amigo meu que até venceu lá a eleição agora lá, o compadre Washington, né, Letícia? Que agora é o vice-prefeito de lá, tinha me ajeitado esse serviço. Só que aí veio a nossa volta. Aí explica mais ou menos como é que foi a nossa volta, Letícia, como é que foi a conturbação, né? Acho que isso não cabe falar. Não? Não, acho que não. O que mais você quer falar? Eu acho que é isso. O que mais a gente pode falar da volta do sabático? A gente tá voltando, Aí a gente sentiu que a cidade, então a gente teve esse processo meu, a gente teve o processo do João ao mesmo tempo na cidade, e a gente foi sentindo que a cidade, não é que a gente estava mal lá, é uma coisa muito louca, assim, a natureza, o ambiente, que ela vai te convidando mesmo, assim, o seu ciclo fechou. Eu senti que, da mesma forma que eu me conectei com a cidade me desconectou. E aí a gente teve um episódio familiar que a gente decidiu voltar a morar em Rio Claro. E aí quando a gente voltar e João a gente também estava muito cansado, porque lá era só eu e a Letícia com a Beatriz. Rede de apoio, não tinha rede de apoio nenhum. A gente não tinha rede de apoio, lá não tinha infraestrutura, era muito difícil só com uma bebezinha. E aí, a volta do sabático, que eu acho que é importante vocês saberem, ela não é uma volta fácil. Por quê? Ela não é uma volta fácil. Por quê? Porque a gente viveu 3 anos fora, numa bolha. E as pessoas fora dela continuaram no seu ritmo normal, na sua vida normal. A vida foi acontecendo, o famoso piloto automático. E quando a gente voltou do sabático, levou um tempo muito grande pra gente aterrar. Eu muitas vezes tentei voltar a ser a Letícia que eu era antes, aí eu descobri que eu não me conectava mais. Aí eu voltei mãe, só que mãe, às vezes eu não me conecto mais com uma amiga e começo a me conectar com outras. E aí eu presenciei muito sintoma de fobia social. Eu tinha medo de ver as pessoas, porque eu tava assim, parece que eu tava num outro mundo. E isso não é a gente julgando as pessoas, né? Isso era como eu me sentia. Então, a gente levou quase uns 10, 12 meses, né, João? Eu vim parar em São Paulo, uma cultura totalmente diferente. Morava a 50 metros da praia, hoje eu moro no 12º andar.
sem conhecer ninguém. Então, assim, para mim, até hoje ainda é difícil. E ainda mais ter que chegar aqui e procurar emprego, fazer as coisas. Aí eu já era formado, eu era bacharel em Direito. Falei assim, Letícia, o único jeito que tem é eu estudar para a OAB, e esse processo demora, né? Porque você tem que começar a estudar, são 2 fases, é um processo difícil, mas graças a Deus eu estudei, venci. Hoje em dia eu já sou advogado e iniciei a minha carreira como advogado internacional de família privado e estamos caminhando, mas A volta do sabático, ela é desafiadora. é muito desafiador. Você criar amigos, você ter um grupo para você sair. Até hoje em dia, assim, eu e a Letícia, a gente vive muito sozinho. Não mais como antes, mas a gente é assim. Ainda mais aqui em São Paulo, particularmente, né? Tudo é agenda, né? Vamos tomar uma água? Deixa eu ver na minha agenda. Vamos fazer aquilo? Deixa eu ver na minha agenda. Isso foi uma grande dificuldade para mim, porque lá em Minas Gerais é assim, a Letícia vê nos meus grupos, a gente fala assim, vamos fazer um churrasco? Só se for agora. Pá, tá lá, o churrasco tá pronto. Então, assim, o que eu quero trazer para você que tá escutando a gente é que o período sabático, ele é um processo. Ele não é simplesmente, porque muita gente eu escuto assim, eu tenho o sonho em tirar o sabático, quero largar tudo e ir pra praia. Não é bem assim, porque você precisa enfrentar a sua sombra para conhecer a sua luz. E no meu sabático, eu experienciei muito isso, encontrar a minha sombra. Ter que ver a Letícia que eu não queria ver, que eu sempre escondia assim debaixo do tapete. Não quero olhar para isso, não quero olhar para isso. O sabático, ele me obrigou a olhar para isso e a ressignificar para eu conseguir me reconectar comigo mesma. Porque eu percebi que eu era uma personagem. Eu me vestia para o outro, eu falava para o outro, era sempre para agradar o outro. Eu não sabia quem eu era. Eu realmente, assim, eu me perdi completamente nesse mundo executivo, nesse mundo de trabalho. E aí, quando eu voltei para a cidade, foi um momento para eu encontrar o caminho do meio dentro do caos, porque o caos, ele é a nossa mente, na verdade, né? Então, a gente aterrar, centrar e encontrar o nosso lugar, ele é um desafio. E hoje eu tô muito feliz de estar onde eu estou. Existem desafios com a gente mesmo, como casal, como pais, como sociedade. E o mais importante é a gente estar disposto a enfrentar esses desafios. Enfrentar. Tem que ter força. E tem que ter força. Então, quando você volta também do sabático, a sua relação com o dinheiro, ela muda muito. Por quê? Porque você começa... Porque quando você se conecta com si mesma, você começa a ver valor. Você começa realmente a sentir o que tem valor para você e a entender o que é suficiente para você. E aí você cai de novo numa sociedade que é tudo ganhar, 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 é ego, é comparação. E aí você precisa, sim, porque você não consegue fugir, né? Você precisa entrar ali e ver qual é o seu lugar. O que eu realmente quero, o que é suficiente para mim, onde está o meu combustível em gerar dinheiro, onde eu quero gastar dinheiro, né? Porque o gastar ele é importante onde tem valor. E guardar dinheiro, porque quando a gente não guarda, a gente não pensa no nosso futuro. Por isso que o sabático, a gente não pode residir nele. Porque senão a gente não está valorizando o nosso futuro e o dos nossos filhos. Mas tem um aprendizado muito bom também nessa questão de sabático, que é o seguinte: quando a gente vive em sociedade, né, em contato direto com as pessoas, a gente liga muito para a opinião do outro. Quando você volta do sabático, uma das estranhezas que as outras pessoas sentem é que você não está nem aí para ela. A opinião do outro não vale muita coisa, porque se você viver pela opinião do outro, você não vai viver a sua vida. Então o sabático te ensina a viver você. É óbvio que a outra pessoa pode te indicar alguns caminhos, você fazer network, isso está tudo incluso dentro da sociedade. Mas você não valoriza uma crítica que não seja construtiva. O cara fez uma crítica para mim que não vai me agregar nada, foda-se ela.
É bem isso. A gente aprende a respeitar o nosso limite, o nosso espaço sagrado, né? O nosso corpo, e a respeitar o espaço sagrado do outro, a falar não. Então, foi um momento, assim, mais virada de chave da minha vida, com certeza. Gratidão, assim, por eu ter tirado esse momento. Eu vou tirar outros sabáticos na minha vida, não de tanta duração, mas também para ir reconectando, né? Então, aí, sabáticos de curta duração, pra gente se conectar com a gente, se conectar com a natureza, se conectar com o ser humano, como a gente é. É isso. Outra coisa bem importante também do sabático é que ele me ajudou a entender que eu sou a Letícia e uma parte minha é a profissional. Então lembra que eu falei pra vocês lá no começo que eu não sabia quem eu era? Então eu tive clareza qual é a minha identidade como mulher e qual é a minha identidade para o mundo, a minha identidade como profissional, e separar isso. Separar não é a palavra, é integrar isso dentro de mim. Então, esses limites hoje, eles estão muito claros. Isso daí, essa conexão comigo mesma, me ajudou muito a encontrar a minha missão no meu trabalho, a minha autenticidade no meu trabalho, e eu comecei a trabalhar com o que realmente eu nunca quis trabalhar, que é com dinheiro. Que é o que eu sou boa, mas é o que eu tinha muito problema relacionados ao dinheiro, que aí fica por um próximo episódio, mas o sabático me ajudou, empurrou eu a compreender realmente que é com a relação com o dinheiro que é a minha especialidade, aqui que tá o meu know-how, aqui que tá o meu tesão, aqui que tá o que eu realmente quero gerar de transformação pro mundo. Eu, para finalizar, para vocês que estão nos assistindo ou que estão nos escutando, se você se sente injustiçado, se você se sente que você tem que sair fora, se você sente que você tem que fugir de alguma forma, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, cara, vaza. Vaza porque é bom. Você vai voltar uma pessoa muito mais aprimorada, entendeu? Você vai voltar com uma autenticidade muito maior. Você vai ter uma sessão de descarrego. Você vai falar assim, pelo menos eu fiz. Porque é aquela velha história. Não chega no final da sua vida e falar assim, eu deveria ter feito isso. Vai lá e faz, cara. Faz, porque é importante. Não liga porque que as pessoas vão interpretar, se elas vão te julgar, e o julgamento delas não interessa. Cara, nem seja pra você ir pro meio do mato. Você vai aprender a lidar com esse julgamento no meio do caminho. Vai para o meio de uma caverna, se você quiser. Eu quero morar numa caverna. Vai morar na caverna. Vai fazer o que você quiser. Mas só vai. Vai que as coisas vão acontecendo, você vai encontrar outras pessoas do mesmo caminho que estão no mesmo sentido, estão no mesmo desespero que você está, e depois você vai voltar renovado, com a cabeça fresca, e você vai ter, de certa forma, mais respeito dentro da sociedade, e você vai conseguir expressar a sua opinião com autenticidade, com amadurecimento, e sem ficar se pautando muito. Você vai ser espontâneo e vai ser você mesmo. Então, se você tem a oportunidade, as pessoas que você quer, vaza. Vaza e vai seguir seu caminho. E algo aqui em especial para as mulheres, gente, o sabático, eu ganhei o maior presente da minha vida. Eu ganhei minha vida, Lelê não se suicidou, tô aqui, Mara, já moro no 12º andar, não tem mais pensamento suicida, e eu formei minha família. Então casei com meu homem extraordinário, a gente teve a nossa bebezinha, formei minha família, e esse é o maior presente que eu poderia receber no período sabático. Então, se disponibilize a receber também do mundo. Se você é uma mulher que tá frustrada com o trabalho, frustrada com relacionamentos, cara, que você tá exausta, que você não aguenta mais, para de reclamar e muda a tua vida. Siga o exemplo o conselho de João e muda a tua vida. Toma autorresponsabilidade, cometa uma loucura e mude. Dê um próximo passo. Mesmo que você não tenha dinheiro, no meu caso, eu me preparei para o sabático, no caso do João, não. E muitas pessoas também não se preparam. E tá ótimo, por quê? Porque sempre tem um trabalho ali que você pode fazer. Você pode ser garçonete, garçom. Lá em Itacaré tinha de tudo. Tem vários, gente ficava lá. Tem vários.
E eu também agradeço esse episódio a milhares de pessoas que a gente conheceu em Itacaré, que chegaram, que saíram, a Bahia maravilhosa, que concebeu nossa filha. E acho que é isso de sabático, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem colocar algum comentário, coloquem aqui no nosso episódio. E acessem o nosso Instagram. O meu é @LeticiaNigro, o seu é? João Paulo Bramucci. E para finalizar, gente, ser normal nesse mundo insano é um estágio de decadência. Então, vamos ultrapassar aí essa convenção que foi imposta. Maravilhoso. Gratidão, amor. Obrigada por ser nosso primeiro convidado.